São 5 horas da tarde aqui em Porto Alegre. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro. Tempo bom aqui em Porto Alegre, céu azul, sol claro, calor. Está na casa dos 30 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, 30 graus é calor mesmo. Bom, olha, vamos falar um pouquinho aí sobre essa prisão do Bolsonaro, dos ex-comandantes militares aí do governo de Bolsonaro e de outras autoridades, ex-ministros, inclusive da Justiça, e também, claro, de centenas e centenas de pessoas comuns do povo que estão sendo investigadas, vão ser denunciadas ou já foram denunciadas, foram julgadas ou vão ser julgadas, estão ou foram condenados, estão ou foram exilados, fugindo das garras do Moraes. Já, o que? Terça-feira, 48 horas da prisão do Bolsonaro. E de alguns importantes generais da reserva, claro, do Exército Brasileiro e da Marinha. Eu sei que muita gente está assim, os nervos à flor da pele, muita gente se perguntando, puxa, mas isso vai ficar por isso mesmo, né? Eu tenho perguntado muito aqui no meu blog, polibebraga.com.br, tenho dado resposta, inclusive, eu não fico só perguntando, não. Eu acho que quando se coloca uma questão, é bom também colocar qual é a opinião da gente sobre a melhor resposta para aquela questão. E eu tenho colocado, claramente, né? Enfim, dentro do que nos sobra de legalidade, ainda existem alternativas. Do ponto de vista jurídico, não lo creio, mas do ponto de vista político, sim, ainda existe muita coisa que pode ser feita, né? Eu mesmo nos últimos dias tenho conversado aí com o deputado Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Hoje mandei um recado até do deputado Marcel Natten, do Novo, através do seu vereador aqui de Porto Alegre, o Ramiro Rosário. Eu estou insistindo num ponto que eu tenho colocado, inclusive no meu blog, polibebraga.com.br, que é de duas naturezas, que acho que é urgente, porque eu considero que permanecer apenas na oposição parlamentar, lá dentro da Câmara e do Senado, não basta. Não basta ficar sentado ali, ou de pé, se manifestando da tribuna ou fora da tribuna, nas redes sociais. Uma oposição parlamentar, só a oposição parlamentar, isso aí já demonstrou que não resolveu, não vai resolver. É preciso que sim, que esta oposição parlamentar ela seja acompanhada de uma oposição que interaja com uma oposição da sociedade civil e da sociedade militar também. Eu até quero falar sobre a reação militar. Vou falar sobre isso daqui a pouco. É o meu ponto central do que eu vou falar. Mas, enfim, o que eu tenho sugerido assim de concreto para os nossos deputados, para o Zucco, para o Marcel, para quem mais estiver me ouvindo, está na hora de criar uma frente nacional pela anistia, que englobe não apenas os parlamentares, seja da oposição ou não, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, mas inclusive chefes de executivo, governadores, prefeitos, e que englobe também as lideranças dos partidos políticos, e mais do que isso, e principalmente, personalidades da sociedade brasileira que se opõem a esse regime autoritário, discricionário, comandado pelo Consórcio Supremo Governo Federal. Nós tivemos outras frentes
na vida brasileira, aí, como, por exemplo, na Aliança Nacional Libertadora, em 1935. Tivemos uma tentativa da Frente Ampla, aí, foi formada até no início do regime militar, pelo Juscelino, Jango e Carlos Lacerda. Enfim, temos muitas experiências. E eu acho que está na hora, assim, agora, de uma Frente Nacional pela Anistia, né? Que pode começar aí por um manifesto publicado nas capas dos principais jornais aí, pagos pelos subscritores e por adesão nas redes sociais de personalidades do Brasil e do exterior, não apenas do Brasil. Que esse movimento pela anistia aqui no Brasil, ele precisa ter um caráter internacional, não apenas nacional, mas internacional. Nós temos muitos exilados aí em vários países do mundo e eles podem liderar esse apoio ao movimento pela anistia aqui no Brasil. Por que não? Além de nós mesmos aqui dentro do Brasil, né? Eu sei que tem muita gente com medo, e acho justo isso aí que tenha medo, mas o medo não pode mobilizar as pessoas diante de um regime discricionário como esse que nós temos aqui no Brasil hoje. Não pode. Não deve. Julgamentos como esses, julgamentos políticos que têm ocorrido, aí eles não podiam nem ter começado. Se começaram, eles deviam ter interrompido. E se estão concluindo, eles precisam ser anulados. Precisam ser anulados. Essa é que é a verdade. Ora, pois bem, agora, hoje, terça-feira, estou falando com vocês aqui ainda há pouco, eu me animei um pouco mais aí, porque pela primeira vez eu estou vendo chefes militares se manifestando contra esse julgamento político que está ocorrendo aqui no Brasil, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Um manifesto, hein? Eles tiraram os clubes militares, né? O clube do Exército, o clube da Aeronáutica, o clube da Marinha. Eles têm ali uma organização que é uma comissão interclubes militares, né? Que representa o clube do Exército, o clube militar da Aeronáutica e da Marinha, né? Eu vi a nota oficial, né? Eu chamo de manifesto, porque é um manifesto mesmo, né? Claro, eles usam uma linguagem assim um pouco cuidadosa, mas no frigir dos ovos eles, nessa nota, eu vou ler alguns trechos para vocês aí, vou traduzir inclusive, eles deixam claro o seguinte, que esse julgamento é político, ilegal, inconstitucional, e os seus promotores estão agindo de modo criminoso. Eu não vi os militares se manifestando até agora, é a primeira vez que eu estou vendo isso aí, né? Esse protesto é assinado pelo almirante Alexandre José Barreto de Matos, o presidente do Clube Naval, o general Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar, e o brigadeiro Marco Antônio Pérez, presidente do Clube da Aeronáutica. Eu estava olhando um pouquinho na imprensa tradicional aí, e o pessoal está dizendo, são militares da reserva. Mas, ova, a maioria é da reserva, sim. Mas vocês podem entrar ali no Google e coloca essa pergunta, os clubes militares representam apenas militares da reserva? Vocês vão ver que não é verdade isso não, representa também militares da ativa. Então eles estão falando em nome, politicamente, né? Em nome de todos os militares brasileiros, seja da reserva ou da ativa. E daí a importância desse pronunciamento. É um pronunciamento, sim, militar, que está colocando em questão grave essas decisões arbitrárias aí tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal aí sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. A nota, ela protesta, assim, claramente contra os termos dos processos políticos movidos contra os ex-chefes militares do governo Bolsonaro. A nota não fala no Bolsonaro e nos demais presos políticos aí, mas vale para todos, porque se vale para os generais, ex-chefes militares, né? Eles estão falando dos ex-chefes militares, olha. Está na cadeia aí o ex-ministro da Defesa, 2 ex-ministros da Defesa, o general Augusto Heleno, aí,
o ex-ministro da Marinha, o almirante Garnier, e mais algumas dúzias de oficiais, generais e oficiais mesmo, principalmente do Exército. Então, o que eles dizem? Eles protestam contra os termos, ou seja, o conteúdo dos processos políticos. Vejam bem, eu vou ler aqui um trechinho da nota, né? A decisão de decretar a prisão dos militares no final do processo levanta preocupações sérias e não pode ser tratada como um ato meramente protocolar. Eles querem dizer como um ato juridicamente perfeito, é isso que eles querem dizer. Quando um julgamento apresenta pontos de contestação, aí é que entra já no conteúdo do processo, né? Desses processos políticos aí. Ali, na primeira parte, eles tratam da questão formal ali, né? A questão da prisão dos militares no final do processo, né? Então eles agora vão para o conteúdo. Aí o que ele diz no conteúdo? Quando um julgamento apresenta pontos de contestação sólidos, como os levantados com precisão jurídica pelo ministro Fux, eles estão remetendo ao conteúdo do que disse o Fux na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando absolveu o Bolsonaro e todos os demais, sob a alegação de que aquele processo é legal e juridicamente imprestável e ilegal e criminoso. Foi isso que o Fux disse ali. Tá para ler quem quiser aí. Então, quando os clubes militares se referem à precisão jurídica levantada dentro da primeira turma pelo ministro Fux, o que eles estão é subscrevendo o que disse o ministro Fux. Ou seja, que esses processos são políticos, de cartas marcadas, são ilegais, inconstitucionais e criminosos. É isso que eles estão dizendo. Pode não ser com todas as letras, mas é exatamente isso que estão dizendo. Olha, são presidentes dos 3 clubes militares, aí falando em nome de todos os militares do Brasil. Então mas eles vão adiante aí. Porque o que eles acham, então, os militares desses 3 clubes que precisa ser feito? Eles dizem que é o seguinte, olha só, hein? Abre aspas, tais questionamentos devem ser enfrentados com rigor e não ignorados. As penas, eles falam agora nas penas, as penas aplicadas são desproporcionais, desequilibradas. Mas eles não dizem só isso, não, que as penas são desequilibradas. Eles dizem que elas são ilegais, inconstitucionais, são criminosas. Por quê? Porque eles dizem, não deveria existir, diz a nota. E até faz uma relação em relação às penas aplicadas contra bandidos, assassinos, traficantes, estupradores. Só, nem para esses bandidos as penas são tão altas. Mas o fato mais importante é que eles dizem claramente que é imprescindível que sejam enfrentados com rigor e não ignorados. Que não deveriam existir. Olha, não sou eu que estou dizendo, eles estão dizendo, está na nota, né? Então eu já estou chegando ao final aqui, mas quero ler mais um trechinho da nota que eu recomendo a vocês aí, porque aqui eles tratam especificamente dos abusos cometidos pelo ministro Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse consórcio aí, junto com o governo do PT. Então diz assim, os clubes militares discordam dessa decisão. Aí eles dão uma amansada ali dizendo, mas isso não significa atacar as instituições. Claro que não. Não é atacar as instituições. É atacar as pessoas que, neste momento, estão agindo em nome da instituição. Ninguém está propondo acabar com o STF, acabar com o governo, acabar com o Congresso. Mas é exatamente retirar dali aqueles elementos que estão conspurcando as instituições republicanas, né? Então, eles vão adiante e dizem, reafirmando, hein? Reafirmamos, dizem eles, que devem ser tomadas as medidas com total observância ao devido processo legal, que é o que nós reclamamos, né? Olha, vocês têm que, diz a nota dos militares, né? Tem que seguir o devido processo legal, né? É o que todo mundo
está reclamando. Vem cá, não está sendo seguido o devido processo legal? Eu falo, óbvio que não. Há pouco mesmo estava tendo uma conversa aí com um advogado amigo meu, Mário Bertani, sobre isso aí. E nós estávamos colocando, já começou mal, né? Isso não podia nem ter começado. Né? Se começou, tinha que ser interrompido. Se não foi interrompido, tinha que acabar com isso. Né? Então, não, claro que não. Aí os militares diziam, não, tem que observar o devido processo legal. Quando eles dizem que tem que observar o devido processo legal, é porque estão dizendo que não está sendo, que isso não está acontecendo. Né? Então, por último, eles colocam a questão da prisão, dizendo as prisões em questão atingem, aí sim, estão respeitando, eles estão defendendo os seu próprio pessoal aí, né? Porque muita gente tem dito, mas os militares estão traindo. O que está havendo aí que os militares estão quietos, não estão não defendendo os próprios oficiais generais deles. Mas então eles dizem, olha, essas prisões arbitrárias em questão atingem respeitados chefes militares, com passado ilibado, com uma carreira de mais de 40 anos de serviço prestado à nação brasileira, o que deveria ter sido objeto de ponderação em todo o processo e no julgamento. Ou seja, que não foi. Totalmente desconsiderado. Não só desconsiderado, porque esses julgamentos políticos aí, eles têm um caráter claramente vingativo, inclusive destinado a humilhar não apenas os ex-governantes do Brasil, mas inclusive autoridades civis e militares do maior porte, incluindo aí oficiais generais, ex-ministros militares, né? É um ataque feroz aos próprios militares, visando humilhá-los. Que é disso que se trata, na verdade. O que se espera agora, a partir daqui, desse manifesto dos clubes militares, é que mais personalidades do meio militar e também do meio civil saiam da sua zona de conforto e venham a público aí para trabalhar urgentemente pela anistia, que é o grande remédio inicial para fazer com que esse estado de coisas cesse de uma vez por todas, abrindo caminho depois para outras medidas muito mais profundas aí que atingem inclusive o conteúdo desse núcleo abominável que se instalou no comando do Supremo Tribunal Federal e do Executivo. É isso aí.